que nós nos identificamos através da luz que nós refletimos e a retina de cada pessoa processa essa luz e identifica a gente com a nossa individualidade. Mas o Evandro postou um, vamos dizer assim, um aviso ou um chamado de atenção do nosso amigo, que é um grande conhecedor da física quântica, que é o Dr. Amit Goswami, não é? Que ele acha que nós temos que aceitar esse novo momento. Ele vai fazer um curso, inclusive gratuito, e é um momento assim muito diferente daquilo que nós estamos vivendo, porque a nossa percepção, através do que a ciência tem mudado hoje e colocado o ser humano como uma máquina, isso aí já é um modelo superado que não dá mais para a gente entender e explicar a dimensão do ser humano. E hoje nós vamos falar sobre as emoções e nós vamos ter a oportunidade de ver que numa escala de 1 a 1000, que é essa escala que foi feita das emoções, existe uma faixa de frequência que vai até 200, que inclui uma série de emoções que são próprias mais do ser humano na sua vida material. E faz muita parte, algumas das emoções fazem parte do nosso, até do nosso cérebro instintivo, do nosso cérebro primitivo, que nos ajuda até a sobreviver com as energias que nós conseguimos despertar nessa parte, porque essa parte de 1 a 200, ela está referindo ao nosso passado. Existe uma parte de energia que reflete no nosso cérebro médio, no nosso presente, e uma parte de energia futura. Mas, de qualquer maneira, nós vamos caminhar por essas frequências e vamos tentar conversar sobre os grupos de frequência, como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai administrar isso para melhorar a nossa qualidade de vida nesse mundo tumultuado. Teremos, como sempre, uma referência especial ao coração através do Dr. Paul Pearson, falando sobre as novidades e o que está acontecendo e representando o coração com os conhecimentos atuais. E nós temos, particularmente nós aqui reunidos, uma ferramenta extraordinária, que é o dom, que a gente trabalha com essa ferramenta há tanto tempo, e que o Evandro vem de uma forma magistral, atualizando, fazendo propostas, incentivando, motivando cada um de nós a trabalhar cada vez mais para ser um ser melhor. Na verdade, nós buscamos um ser humano integral, onde a mente, o espírito, o físico e as emoções estão integradas. Nós convidamos para que façamos ou que caminhemos ao reencontro com a nossa essência, já que essa é a nossa proposta, e enxergar a ciência com consciência. Não porque alguém falou, vamos procurar entender as coisas. E a saúde, a gente entender a saúde verdadeiramente com a alma, que ela possa expressar a nossa condição de saúde. E a espiritualidade como uma base sólida para um coração aberto para a gente poder entender essas coisas. Essas três dimensões, ciência, saúde e espiritualidade, elas caminham juntos e podem caminhar juntos na nossa jornada, proporcionando a harmonia no nosso interior e a nossa evolução integral, é o que a gente espera. Então, nós temos um equilíbrio do corpo físico com essas dimensões que são, no contexto do equilíbrio, físico, mental, emocional, espiritual e outras energias sutis que a gente terá oportunidade de falar sobre elas. Na verdade, eu quero externar minha gratidão como um ser que está transitando aqui na Terra, uma experiência pessoal e intransferível, e agradecer por estar aqui, por ser a gente mesmo, por ganhar, por perder, por vir, por tentar, por a gente estar errando e reconhecer que a gente está errando e por sentir. Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, gente. Mas, na verdade, o que nós temos que fazer é buscar a nossa essência
para achar a plenitude do nosso ser, porque nós estamos destinados a sermos seres puros lá na frente, que é a razão da nossa criação. Como tem gente nova aqui, eu estou. Afonso, eu acho que tem gente com microfone ligado. N- Não, não tem, não, Zé Augusto. Só o seu e o meu microfone estão abertos. Talvez É, seja algum né? É ruído porque está dando seu aí do ruído, mas seu está computador tranquilo aí, aí. não está? Está dando para ouvir tranquilo? Nós estamos te ouvindo, eu estou te ouvindo muito bem. Então, então tá bom, obrigado. Mas eu quero passar para as pessoas que ainda não tinham percebido uma experiência recente que eu estou passando na minha vida e que simplesmente serve para demonstrar tudo que tem acontecido comigo, que as coisas existem, que nós podemos passar o que passar, cada um de nós tem a sua experiência pessoal, mas que existem caminhos abertos para cada um de nós, e esses caminhos são visíveis, esses caminhos são perceptíveis e nos conduzem sempre a um estado de equilíbrio e de retorno à nossa saúde. Então, é, recentemente, um ano e alguma coisa, eu tive, antes de ter um processo mais forte, eu tive Covid 2 vezes, fiquei com algumas sequelas de Covid até para eu poder andar, tive que colocar corrimão em volta da minha casa, andei caindo, fazendo fraturas, enfim, passei algum pedaço. Mas o que eu tenho que enaltecer é que eu fui agraciado com toda a energia que me envolveu nesse processo, inclusive a energia proporcionada pelo nosso grupo Dom, que se reunia, eu sei que me colocava para ser energizado, e outros grupos, e orações, enfim. É, foi um trabalho energético extraordinário e resultou em que, apesar de eu ter tido Covid 2 vezes, eu estou com 88 anos e muita gente na minha idade, com menor idade, foi embora, eu fiquei aqui, eu estou dando graças a Deus, estou agradecendo por tudo e por todos e a todos. Isso aqui, quando eu fui operado, olha o que aconteceu. Isso aqui, quando eu acordei da anestesia. Isso aqui, o dia seguinte que eu fui colocado para caminhar. Olha, olha, olha o meu sorriso e a minha presença de espírito diante do que estava acontecendo com um câncer de colo, que é uma coisa muito grave para o ser humano, né? E eu fui assim contemplado com a cirurgia, que eu consegui ser operado de uma forma de perder pedaço de intestino, mas não ter que botar bolsa, botar nada, eu estou aqui inteiro. Então eu agradeço a Deus, eu passo, eu estou falando isso para vocês, porque é um testemunho de uma verdade que eu passei na minha pele e que a gente pode suportar, e que realmente Deus dá o frio conforme cobertor. Mas nisso tudo, o coração tem um papel muito especial, porque hoje está se caminhando para o entendimento de que o coração é um órgão de inteligência. O coração, ele tem sintonia com as energias do universo, nos faz essa sintonia. O coração, ele tem energia que a gente pode registrar eletricamente. O potencial elétrico do coração é muito maior do que qualquer outro potencial elétrico do corpo, inclusive do cérebro. E nós temos um convite para sintonizar e ouvir o nosso coração. Nós temos que agradecer todos os dias, que é um órgão que trabalha, que bate 24 horas por dia, acoplado ao aparelho respiratório, hoje com o nosso aprendizado da respiração diafragmática, do entrosamento e do trabalho que é feito para os nutrientes que nós recebemos através da respiração, que é uma energia sutil que mantém a vida em todo o planeta e que o coração trabalha com isso.
e trabalha de uma forma que nós não precisamos ficar atento. As principais funções de levar sangue para todo lugar, ele está fazendo, a gente não tem que ficar determinando ou pensando em fazer. A gente respira, enfim, o coração nos dá as condições de ter uma vida. E nós temos que ter essa gratidão e agradecer, porque ele é um órgão inteligente. Eu tenho esse vídeo aqui, nós fizemos uma outra reunião no grupo, eu passei e eu acabei recolocando no grupo, porque vale a pena. O poder do coração, ciência e espiritualidade. Baseado nas investigações do Dr. Paul Pearsall, esta apresentação explora como o coração humano é mais do que um simples órgão bombeador, mas um centro de energia, memória e conexão que transcende o entendimento convencional da medicina moderna. A memória celular. Base científica. O que a ciência revela. As células possuem memória da função, mesmo em organismos unicelulares. Células cardíacas pulsam autonomamente, mesmo fora do corpo. O coração gera um campo eletromagnético de 5 milivolts, versus 140 milivolts do cérebro. Mecanismos bioquímicos. Acetilcolina, hormônio associado à memória, diminuído na doença de Alzheimer. DNA atua como condutor elétrico, permitindo transmissão de códigos genéticos. O coração comunica-se com o cérebro através do peptídeo natriúretico atrial, ANP. Estas descobertas científicas sugerem que a força eletromagnética do coração pode codificar e armazenar informações complexas, influenciando todo o organismo. Evidências experimentais surpreendentes. Fenômenos observados em laboratório. Células cardíacas isoladas comunicam-se entre si e sincronizam ritmos. Células cardíacas em laboratório vibram mais rapidamente quando o doador está a exercitar-se em outra sala. Investigadores da UCLA conseguiram transferir memórias entre vermes. No Instituto de Tecnologia da Califórnia, demonstrou-se que um único eletrão pode alterar memórias genéticas. Células cardíacas em laboratório. Estas observações sugerem uma conexão energética que desafia os paradigmas científicos tradicionais. O fenômeno dos transplantados cardíacos, mudanças de personalidade. Receptores de transplantes cardíacos frequentemente manifestam traços de personalidade, gostos e memórias específicas dos doadores sem conhecimento prévio sobre eles. Não apenas no coração, fenômenos similares foram observados de rim, fígado e até de córnea, sugerindo que a memória celular existe em diversos tecidos. Conexão energética. Dr. Pearsall sugere que existe uma conexão energética que persiste entre doador e receptor, transcendendo os limites físicos e temporais. Cardioenergética, o coração que pensa. O coração não está a serviço do cérebro, mas é um parceiro para formar com ele nossa organização interna de manutenção da saúde. Dr. Paul Pearsall. A cardioenergética propõe que o coração não é apenas um órgão mecânico que bombeia sangue, mas um centro de inteligência com funções hormonais e energéticas próprias. O coração secreta hormonas reguladoras e mantém um campo energético que interage com outros campos ao nosso redor. A energia V e tradições ancestrais. Qi, China, na medicina tradicional chinesa, o Qi representa a força vital que flui através dos meridianos do corpo. Mana, Hawaii. Na cultura havaiana, Mana é a energia espiritual que conecta todos os seres e elementos da natureza. Energia V, denominação moderna para energia informativa do coração, que codifica e transmite informações além dos limites físicos. Prana, Índia. No sistema ayurvédico, prana é a energia vital absorvida pela respiração e alimentos. Diversas culturas ancestrais reconheceram esta energia sutil que conecta todos os seres, conceito agora explorado pela ciência moderna. Implicações para a saúde e cura, uma nova perspectiva de cura. Segundo o Dr. Pearsall,
Não é possível praticar a autocura. Toda cura é uma questão de reconexão. Reconexão com o próprio corpo e suas células. Reconexão com os outros seres humanos. Reconexão com ancestrais e com a natureza. A cura verdadeira ocorre quando nos tornamos cardiosensíveis e ouvimos a sabedoria do coração. A conexão interpessoal potencializa a energia curativa do coração. Desafios para a ciência moderna, desafios epistemológicos à ciência ocidental, enfrenta dificuldades para estudar fenômenos que transcendem o paradigma mecanicista e reducionista. Dr. Pearsall afirma: não podemos aprender o que precisamos somente com o cérebro moderno. Precisamos também de uma mente de nativo, inocente, conectada com a natureza, integrando saberes. É necessário abraçar tanto as ciências antigas quanto as novas, estudando o mito quanto a matéria para compreender plenamente a memória celular e a conexão espiritual. A integração de diferentes perspectivas pode abrir novas fronteiras no entendimento da consciência e da energia vital. O ceticismo saudável da ciência é valioso, mas o cinismo que rejeita experiências humanas consistentes limita o avanço do conhecimento. Transplantes e avanços tecnológicos. Questões emergentes. Como órgãos artificiais poderiam influenciar a energia informativa do coração? Qual a relação entre compatibilidade energética e rejeição de órgãos? Como valores morais e religiosos diferentes entre doador e receptor interagem após o transplante? Mesmo um coração artificial carregará a energia daqueles que o forneceram. Estudos em Princeton demonstraram que objetos podem sofrer alterações sutis quando pessoas focalizam sua intenção neles. A medicina dos transplantes pode estar apenas a revelar conexões energéticas que sempre existiram, mas que não percebíamos claramente. Princípio do Aloha. O sopro sagrado da vida. A cultura havaiana ensina que o primeiro princípio da vida é Aloha, que significa compartilhar, Alu, o sopro sagrado, Ha, da vida. Todos nós fazemos isso todo dia. Dr. Paul Pearsall. A ciência do coração convida-nos a reconhecer as conexões profundas que partilhamos com todos os seres. Quando nos abrimos para esta consciência, podemos experienciar uma transformação profunda na nossa compreensão da saúde, da vida e do propósito humano. Aqui nós temos, então, o poder do coração que está sendo mostrado pela ciência e pela espiritualidade. O coração, na verdade, ele é um altar e é um altar do nosso interior, da nossa essência, onde as energias ascendentes, essas energias que vêm dos nossos chakras colocados na parte inferior do nosso corpo, que tem as cores vermelha, alaranjada e amarelo, e são energias ascendentes, e essas energias são combinadas com as energias que vêm do nosso chakra da cabeça. Nós já falamos sobre isso, tivemos uma aula brilhante sobre chakras. O Júlio, na última apresentação, ele nos falou novamente sobre esse aspecto, e isso aí é muito importante. Então, nós temos as energias ascendentes, em vermelho aqui, e temos as descendentes que se encontram no coração. E isso aí promove a unificação de todo a nossa existência como um ser. E eu passei para vocês uma chave de presente em que eu, na minha atividade de meditação matinal, me veio à cabeça, eu vou mandar uma chave para o grupo. E essa chave, ela está energizada com a energia do meu amor a vocês, com a energia que eu pedi a Deus para transferir uma chave para o coração de cada um de vocês. E confira a essa chave o poder da utilização individual, com o melhor resultado que se possa alcançar. Está feito o presente dessa chave. Eu queria pedir emprestado uma porta ao Evandro, que essa chave, ela só abre a porta pelo lado de dentro. Ela só abre a porta do nosso ser
segundo cada um de nós, na busca que nós temos pela nossa evolução, pelo nosso crescimento físico, mental, emocional e espiritual. Está feito o presente, energizado esse presente com muito amor, com muita gratidão. Enfim, receba esse presente e vocês vão usar com certeza e vai ser maravilhoso. Essas portas só podem ser abertas por dentro. Não tem jeito. É uma porta que só se abre por dentro. Na verdade, é uma metáfora que significa que a mudança e a transformação verdadeira de cada um de nós vem de dentro do nosso ser, do nosso âmago, e não pode ser imposto por ninguém ou realizada por fatores externos. É uma dependência da nossa vontade, da gente sentir naquele momento de comunicação com o divino que está na nossa hora, que é o nosso momento de abrir essa porta e ter a ascensão às energias superiores da divindade e que nos trazem outro aspecto de vida. É preciso haver, é preciso haver uma motivação interna, um, des, um desejo certo de mudar para que haja essa transformação. Essa chave é para um uso especial, pessoal e intransferível, para abrir a porta de cada um pelo seu lado interno. É uma chave muito especial, para a gente subir numa escada de evolução espiritual, uma escada que na escala de Rankes tem 1000 degraus, e nós vamos falar sobre as emoções que estão ligadas a essa escala. Aqui nós temos que o coração, a importância que ele tem para harmonizar os nossos corpos físico, mental, emocional e espirituais. Tem, assim, estudos comprovando que o coração gera conexões que influenciam todos os níveis do nosso ser. Quando nós cultivamos sentimentos elevados de amor, de equilíbrio, de paz, nós promovemos um bem-estar e nós integramos a mente, o corpo e o espírito. E o coração emerge como um elo vital nessa interação, abrindo um caminho extraordinário para uma existência saudável, plena e unificada. O coração é a morada mais segura nos caminhos da longa estrada da vida. Eis a chave que cada um de vocês, cada um de nós, que eu também peguei a minha chave, me auto-presenteei, e é para uma reconexão com o próprio corpo e as células, uma reconexão com os outros seres humanos, uma reconexão com os nossos ancestrais e com a natureza. Nós temos que buscar novas referências para o nosso entendimento existencial. E esse é o Dr. Pissel, que fala sobre o coração, que eu vou mandar um vídeo para vocês, diz que nós não podemos aprender o que nós precisamos aprender apenas com o cérebro moderno. Nós precisamos de uma mente de um nativo, uma mente inocente que esteja conectada com a natureza. Então, o nosso pensar no mundo moderno, com as emoções trazidas para a nossa presença, nós temos que repensar sobre isso. É necessário abraçar. As ciências, nós não podemos desprezar o que a ciência traz nas suas pesquisas, nas suas teses que são comprovadas, mas nós temos que também abraçar as ciências antigas. Quanto às novas, nós temos que estudar os mitos e estudar a matéria. Não é estudar só a matéria, nós temos que respeitar, procurar entender e compreender a questão dos mitos. A ciência do coração nos convida a reconhecer conexões profundas que nós partilhamos, nós estamos conectados uns com os outros. Quando nos abrimos para essa consciência, nós podemos experimentar uma transformação profunda na nossa compreensão da saúde, da vida e do propósito humano. Eis a nossa chave.
ela está no nosso poder. Nós temos que acreditar nesse poder interior que nós temos. E nós hoje, falando nas emoções, nós vamos falar sobre o Dr. David Hicks, que criou uma metodologia em que as emoções humanas, algumas delas foram quantificadas, receberam números e foram colocadas numa tabela com a variação de 1 a 1000. Um psiquiatra, pesquisador, ele era conferencista espiritual americano, conhecido pelo trabalho na área de consciência humana e espiritualidade. A frase dele é: viva sua vida como uma oração. Ele fala sobre Deus no sistema da nossa crença, para a gente ficar apaixonado por Deus, não pelo sistema de crença. Ele sofreu muito e trabalhou mais de 30 anos com as emoções e criou essa sistemática toda que vai nos ajudar. É uma escala de emoções em que as frequências até o nível de 200, que é uma frequência que ele chamou de coragem, ele representa, ou essa escala representa sentimentos de contração. Joga a gente para baixo, para vergonha, para culpa, apatia, tristeza, medo. A humanidade vive hoje com muito medo, muito medo. E nós vamos analisar esse aspecto do medo e também para a gente ficar confiante e reconhecer que tem um caminho, nós temos frequências que são frequências que vão crescendo para chegar à iluminação. Por isso que é uma escala espiritual também, porque faz expansão dos sentimentos. Ele tem vários livros e trabalhos, mas 2 livros que ficaram assim muito importantes. Um deles é o Poder da Força, Poder e Força, e outro é Deixar Ir as emoções que não nos interessam. Ele desenvolveu uma escala para medir esses diferentes níveis de consciência. Ele fundou o Instituto de Pesquisa Espiritual e o Caminho da Não Dualidade Devocional. Essa escala, eu comparei com uma escada de 1000 degraus. E essas emoções representam uma jornada da consciência humana em direção à iluminação. Cada degrau que a gente vai galgando, vai subindo, a gente vai conseguindo um maior entendimento e é um caminho para a espiritualidade. É uma escada simbólica de 1 a 1000 degraus. Cada degrau representa um nível da frequência vibracional que reflete o estado emocional e espiritual do ser humano. Aqui está a escala outra vez, com a coragem colocada no número 200. Vamos repetir isso várias vezes. E essa transição dos estados mais densos, como o medo, como a raiva, até os níveis mais elevados, como a razão, como o amor, a alegria e a gratidão e a paz. Na verdade, a razão é colocada aqui numa frequência de 400, mas verdadeiramente ela é mais um ponto de referência de um entendimento, de uma consciência, de um estado de que tais e tais emoções não nos convêm, de que nós precisamos melhorar o nosso nível e subir nessa gratidão. Mas o que são as emoções? Ela faz parte da escala de emoções de Hanks. Ela influencia os nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual e nos ensinam práticas de transmutação dessas emoções e de autoconhecimento, que à medida que a gente consegue trabalhar cada emoção, transitar por emoções de vibrações menores para as vibrações maiores, nós vamos aprendendo e vamos crescendo. É uma oportunidade para uma vida plena, saudável e consciente. Então, a emoção que se expressa de várias formas, e nós podemos transmitir isso pelas nossas feições,
Elas são complexas, são multifacetadas, mas elas nos ajudam a interagir com o mundo. A emoção nos ajuda a interagir com o mundo e a lidar com as situações aflitivas da vida e desempenham um papel importante e fundamental na experiência humana. São reações físicas e mentais complexas. Nós podemos ter estímulos físicos e estímulos mentais. Os estímulos físicos, a gente põe a mão numa chapa quente, a gente rapidamente tem aquela emoção de que vai doer e a gente consegue tirar e sair. E tem a emoção que a gente pensa e consegue racionalizar e sair para níveis mais elevados. As emoções envolvem componentes cognitivos, fisiológicos, comportamentais e experienciais, e influenciam nossa forma de perceber, interpretar e reagir no mundo ao nosso redor. As emoções, elas são mensageiras da alma, elas não são nossas inimigas. Quando a gente tem uma emoção, meu Deus do céu, eu estou querendo evoluir espiritualmente, por que eu estou com medo? Meu Deus do céu, eu quero evoluir espiritualmente, mas eu estou sentindo raiva. Isso aí, a gente não deve colocar isso como uma culpa, que faz parte da nossa natureza. E a intensidade com que essas emoções se expressam são mensagens de que nós temos que identificar essa emoção, encarar a emoção e tentar mudar a frequência dela. Se as frequências são de culpa, de medo e de raiva, elas vão densificar a nossa energia vital. Mas se ela é de uma aceitação, de uma alegria, de uma gratidão e de paz, nós vamos expandir a nossa energia. Essa energia de vergonha até o orgulho, até passando orgulho, até os 199, vamos dizer assim, ela expressa o nosso ego, que é o ego que sente vergonha, que sente culpa, e nós somos catedráticos de empurrar a culpa para outra pessoa. Nós temos que assumir a culpa, porque nós somos responsáveis por tudo que aconteceu com o nosso ego. A apatia, a tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. Entre sentir tristeza, é melhor sentir raiva. Então, quando a gente sente raiva, nós saímos da tristeza. Ah, eu estou com raiva, não quero isso. Só que a gente, ao chegar na raiva, não é conveniente que a gente permaneça nessa frequência. A gente tem que buscar outros níveis de frequência. E quando a gente passa do 200 para 499, nós vamos passar pela neutralidade, pela disposição, pela aceitação e pela razão. Quando nós temos uma frequência baixa, eu estou com medo, você reconhece que está com medo, aí você assume a coragem de mudar, aí você já começa a deixar de mão, não faz mal, estou com medo, mas isso vai passar. Aí você assume uma disposição e aceita essa condição do medo. E ao aceitar a condição do medo, você subiu os degraus na sua escala e você vai conseguir vencer, até atingir a realidade espiritual, que é de 500 a 599, é que é onde a gente encontra o amor incondicional, onde a gente encontra, enfim, as emoções que nos jogam, que nos impulsam em direção à iluminação e à consciência, porque ali estão os estados iluminados, onde quem alcança tem a paz e tem a iluminação. Essa área de baixo até 200 pertence ao campo dos mortais. Atende às nossas necessidades, porque tem outras coisas que a gente vai poder falar, que essas emoções estão ligadas ao nosso cérebro primitivo. E quando ele atende, quando funciona, ele vai funcionar o cérebro, vai funcionar para atender necessidades biológicas. Já quando há uma expansão dessas frequências em direção ao nível de consciência da iluminação, são os seres, é o nosso espírito, o ser imortal, e as nossas dimensões que correspondem à nossa alma, tem a sua imortalidade.
Esse é um movimento de energia sutil, do ego para a mente linear, para a realidade espiritual, para os estados iluminados. E aqui nós temos nas escalas o medo. E como é que a pessoa fica quando está com medo? Não é bom a gente ter medo. É uma frequência energética, não deixa de ser. O medo é apenas uma crença interna. Nós metemos na cabeça que nós estamos com medo. Ah, não, mas não estou mais com medo. A criança tem medo de escuro, tem medo de fantasma, tem medo de um monte de coisa que a gente colocava na cabeça dela. A pessoa vê o mundo como perigoso e inseguro quando percebe as situações e algum acontecimento que está ameaçando. Nós temos medo quando a gente está se sentindo ameaçado. A gente acha que o nosso bem-estar geral está comprometido. Pode existir um estado de paranoia, sob constante preocupação, o estresse da sua realidade atual. A pessoa vai se estressando, 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 joga toda uma bioquímica na circulação e adoece. E para subir acima do nível, geralmente, vai precisar de ajuda. E se a gente reconhecer que a gente está com esse medo e precisa de ajuda, a gente tem que buscar ajuda. Como diz o Evandro, vamos buscar o especialista. Mas nós temos o dom, nós temos a meditação, nós temos a energia do relaxamento, nós temos a energia da oração, da comunicação através do amor. Superar o medo é algo que todos nós temos que lidar. Nós temos que lidar com o medo. E para lidar com o medo, nós vamos partir para a coragem. A coragem é o lugar para de mão dada com o otimismo. Então, se nós pegamos essa coragem, nós vamos ter assim o começo de um despertar espiritual. Peraí, mas eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar com culpa, eu não preciso ficar com vergonha, eu tenho coragem. Eu vou dar esse pulo, eu vou sair da frequência do medo. O ego ainda existe, mas há uma visão diferente sobre a vida. O indivíduo começa a olhar para fora de si. À medida que a gente sobe na escala, a gente vai largando o nosso ego, que nós construímos com a série de requisitos desde a infância, e vamos para o nosso eu superior. Nós vamos olhar para dentro com aquela chave que cada um de nós já tem, vamos abrir essa porta interior e vamos assumir o nosso eu superior, para termos, então, as sensações dessas vibrações que são caminhando para a nossa iluminação. Começa a se alinhar com a verdade. Já não tem mais medo, está mais atento às situações da vida, mas está mais otimista, entende mais a verdade. O sofrimento dá um descanso. O primeiro nível de força real. É aqui que você começa a ver a vida como desafiante e emocionante, ao invés de achar que a vida é opressora. Ó Deus, ó céus, ó vida. Não é por aí. Você começa a ver o seu futuro como uma melhoria sobre o passado, ao invés de simplesmente a continuação. E quando a gente passa para a aceitação, ah, que bom, então eu reconheci, eu não preciso ter medo, isso é transitório, eu não preciso estar com orgulho, eu preciso ter coragem, já atingi a coragem, tive boa vontade, eu estou aceitando os níveis de elevações do espírito. É um entendimento assim muito maior do que a vida está nos mostrando, da verdade, da mudança verdadeira. Deixar de lado os velhos dogmas, viver com propósito. Todos nós temos nosso propósito. Aí acontece um movimento poderoso de energias. E a gente passa para as possibilidades de viver proativamente. A gente encontra um horizonte iluminado. O nível da complacência se torna competente e a gente passa a entender e ter habilidade para fazer alguma coisa nova. E é aqui que a gente define e alcança as nossas metas. Começa a aceitar a responsabilidade pelo papel no mundo. Começa a se identificar com o direito do seu papel no mundo.
que nós fazemos parte do todo, nós somos um para poder evoluir, mas nós fazemos parte do todo. E quando nós lidamos com a nossa consciência pessoal e queremos melhorar, nós fazemos parte também de uma consciência coletiva. E nós estamos inseridos nessa dimensão maior. Aí a gente alcança as metas que a gente quer alcançar e consegue ver a grande figura da nossa vida com mais clareza. Aí vem a iluminação para quem tem, é a união do ser com o todo. O fim do individualismo, o fim do ego, é o homem transcendental. É extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível já faz com que a gente aumente o nosso nível de consciência. É aqui que acontece o estado da consciência elevada, tão bem conhecido como superconsciência. A superconsciência é um termo que vai aparecer na nossa casa mental. Nós vamos ter ocasião de falar isso, e nós vamos ver que o mundo, como ele é realmente interessante. O nível da iluminação é o mais alto da consciência humana, onde a humanidade se confunde com a divindade. Agora, a gente tem que passar por cima de algumas coisas. E uma das coisas são as crenças limitantes. Isso aí nos prende. É uma prisão na nossa liberdade interior, a expressão das nossas emoções mais elevadas. Essas crenças são convicções, são ideias enraizadas no nosso subconsciente, formadas na infância por muitas experiências significativas que nós fomos armazenando. E interpretamos essa realidade e reagimos de acordo com o nosso entendimento. A origem dessas crenças pode estar na família, pode estar na cultura, pode estar nas experiências traumáticas, nas religiões mal interpretadas, nas comparações sociais, quando você se compara com outra pessoa. Mas nós temos também que é uma verdadeira prisão. E o que a gente procura fazer? Nós temos que ser verdadeiros. Existe um questionamento, um método socrático na história. Isso que eu estou sentindo é verdadeiramente, isso é verdade, isso existe. Alguém provou o contrário? Como seria a minha vida sem essa crença? Eu estou acreditando nisso, por quê? Aí nós vamos buscar ressignificação para transformar a crença numa crença potencializadora da expressão de que eu não sou capaz para uma nova expressão com energia que assim, eu posso aprender e evoluir passo a passo. O corpo físico, com essas crenças limitantes, ele sofre estresse crônico, doenças psicossomáticas, gastrite, hipertensão, tensão muscular, baixa energia vital. O corpo mental, os pensamentos ficam automatizados e do lado negativo. A gente começa a ter autossabotagem para as coisas e para as procrastinações. O corpo emocional nos leva à ansiedade, à culpa, ao medo, à vergonha. E o corpo espiritual, uma sensação de desconforto do divino, falta de propósito, perda de fé em si mesmo. Essas crenças de limitantes, elas têm estratégias. A meditação e reprogramação subconsciente é uma grande estratégia. As meditações guiadas, com mantas ou não, o poder do eu sou é uma criação de conexão e frequências sonoras, porque a música também é importantíssima, além da nossa prática que nós temos, né, quando nós fazemos as nossas meditações, e a nossa reconexão com Deus, com o Criador. Afirmações conscientes. Eu sou digno do melhor. A abundância flui para mim. E nós temos uma visualização, nós somos ricos na nossa imaginação e visualização, e nós vamos sempre nos colocar, como diz o Evandro, no espelho mental, por exemplo, e deixando as coisas acontecer com detalhes, com emoções. E nós podemos associar a respiração e cores verde e dourado para o poder e violeta para a transmutação. Nós temos que entender
que as emoções ou que essas crenças limitantes, elas mostram onde que tem medo, onde que é orgulho, onde que falta o amor próprio. São professores para a gente. Quando observados sem julgamento, indicam onde nós vamos evoluir. Não posso confiar nas pessoas. O crescimento é desenvolver um discernimento sem fechar o coração. Aqui essas frequências da vergonha, sensação de humilhação, indignidade, desejo de se esconder, o orgulho aqui em cima com arrogância, o ego inflado, resistência a mudanças, e o nível 200, emoções drenam energia e mantém a pessoa em padrões negativos da vida, até o nível 200, daqui para cima não. Coragem, o primeiro nível positivo onde há força para agir. A partir de 200, a energia é construtiva e gera mudanças positivas na vida. E chega à razão, que é 400. Um raciocínio e uma ideia muito interessante para nós que praticamos a meditação, que estamos inseridos no grupo Dom, é que a razão, ela nos leva ao entendimento de que nós estamos numa situação até privilegiada em relação ao universo das pessoas que estão com medo, estão lá embaixo na escala. Porque hoje, as pessoas que estão, por exemplo, nas universidades, ou que estão produzindo, ou que estão cuidando de auxiliar o próximo, estão num nível em que a razão está conduzindo e presidindo os atos dessa pessoa. Então já chegou à conclusão que é muito melhor fazer o bem às pessoas. Você pode ser um ser facilitador. O fato de não atrapalhar ninguém, você já vai facilitar. E isso te coloca num lugar confortável de frequências que vão chegar perto do amor, da alegria, da paz e abrir portas para a gente poder aspirar a outros níveis mais elevados. O amor incondicional, a empatia e a conexão com as nossas outras pessoas, sem fazer julgamento, enxergar, olhar e orar, mas sem julgamento. A alegria 540 é da felicidade profunda, da compaixão e da gratidão verdadeira. A gratidão, ela fica oscilando a partir do amor incondicional. A partir da razão, a gente começa a entender a gratidão até chegar até 900, que a gente já está perto da nossa iluminação. A paz que nós almejamos é um estado de tranquilidade total e é um desapego do ego. Os valores que a gente corria atrás, a gente acha que não tem o menor sentido. A iluminação já são estados que poucas pessoas atingem, porque exige um profundo desenvolvimento espiritual. Mestre Jesus, Krishna, Buda, pouquíssimas criaturas no mundo conseguiram ou vieram já com essa missão de iluminação. Agora a gente pergunta assim, com que frequência, não vai demorar muito mais não, gente, mas com que frequência você anda vibrando? Você anda vibrando nessas frequências abaixo de 200? Você já conseguiu botar a cabeça de fora na hora de sair de dentro d'água e aspirar por frequências mais elevadas das suas emoções? Essa escala, ela mede os níveis emocionais e espirituais. Porque quem está aqui embaixo e fica permanentemente na tristeza, no medo, na apatia, na culpa, é um espírito que não está evoluído. Quem sobe na escala está evoluindo. Esses estados pode variar de estados destrutivos e limitantes aqui embaixo até níveis elevados de iluminação e plenitude. E a gente entender esse trânsito energético vai nos auxiliar na subida das nossas emoções. Na escala de 1 a 100, onde cada nível representa uma frequência, é uma emoção ou estado de consciência. E ela foi expressa matematicamente.
Agora, quando a gente fala na vergonha e fala no medo, não quer dizer que o medo é 5 vezes maior da que a vergonha, porque o medo tem 100 e a vergonha tem 20. Não quer dizer que a coragem, que tem 200, é 10 vezes maior que 20, que é a vergonha, porque essa relação energética é logarítmica. E como é que isso acontece? Ela mede a frequência energética das emoções para representar o nível das consciências. Não é uma grandeza linear, 1, 2, 3, 4, 5, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 10, 20. Há uma diferença sempre entre os dois níveis e não é a mesma em toda a escala. A diferença de um nível energético para o outro não é a mesma numericamente pelo número que está expressando aí. Essa abordagem permite que a gente possa entender a intensidade, a variabilidade e o poder das nossas emoções, principalmente nos níveis mais elevados de consciência. E ela segue uma lógica logarítmica. Eu vou pedir licença ao Afonso, aos engenheiros amigos do grupo, para falar um pouquinho sobre isso, porque eu vou falar baixinho, que esse logaritmo escolhido para quantificar a intensidade das consciências foi um logaritmo escolhido em base 10. Então, quando nós buscamos um determinado logaritmo, nós queremos saber a que potência essa base é elevada para a gente achar o logaritmo. A expressão geral é essa. Então, alguns exemplos. Se a gente tivesse transitando um logaritmo, por exemplo, em que nós colocássemos aqui o número 2 elevado à oitava potência, vai dar 256. Então, o logaritmo de 256, logaritmo de 256 é 8. Por quê? Porque é a potência 8, é a potência que eu tenho que elevar o número 2 para atingir o número 256. Quando eu falo na base 10, é a potência que eu tenho que elevar o 10 para chegar aqui. Então, o logaritmo de 100 é 10, porque eu tive que elevar o 10 ao quadrado para chegar a 100. Nessa escala, a relação é colocada como expoente em cada uma das medições o valor que representa a frequência de cada emoção. Então, por exemplo, o medo está na escala, está aqui no 100. A base é 10, o expoente é 100. 10 elevado a 100 é o número 1 com mais 100 zeros. Número 1 com 100 zeros. Por quê? É uma base 10 com uma potência de 100. Isso significa que nós temos o número 1 seguido com 100 zeros à sua direita. Quando a gente fala da coragem, que é 200, o expoente é 200, nós vamos ter um 1 com 200 zeros seguidos. O amor, 500, 500 zeros seguidos. Então, são números fantásticos. Dave Hanks identifica 3 níveis da consciência: do medo, da moral ética e o nível espiritual. Do medo, que está aqui embaixo, no 100, nós passamos para a coragem, que está o 200. Aí, entendendo isso, nós não vamos mais ficar sofrendo porque não estamos mais com medo, nós aceitamos. Aí vem a lógica, vem a razão. Eu não quero ficar com medo. E isso aí vai nos elevar para outros níveis de consciência e é o que nós buscamos, que é uma consciência espiritual e uma conexão com o divino. Conforme elevamos o nosso nível de consciência, nós contribuímos cada vez mais para a qualidade espiritual da mente global. Isso é uma coisa fantástica que foi descoberto pelo estudo de Hanks. E é um serviço que nós, paradoxalmente, podemos prestar à humanidade, porque quando nós ascendemos na nossa frequência de emoção,
nós aumentamos a frequência do todo, que são os seres humanos do universo do qual nós fazemos parte. Então, nós contribuímos, porque quando a gente dá um salto do desejo lá para cima, ou do medo lá para cima, nós temos um número com muitos zeros para somar a consciência energética das frequências emocionais dos nossos semelhantes. E nós vamos ajudando. Um indivíduo com um nível mais alto de consciência compensa o peso de muitos indivíduos que estão abaixo do nível crítico. O nível crítico é o de baixo. Se a gente está lá em cima e pertence ao universo do todo, nós estamos contribuindo para a grandeza do todo. Abaixo do 200 são campos de atração da vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. No nível 200, que é o crítico, vem a coragem e a habilidade para retirar a gente da condição de vítima. Porque quem está nessas frequências mais baixas se coloca na condição de vítima. A um nível de 300, uma pessoa elevou-se acima de muitas emoções de conflito para alcançar um certo estado de não julgamento e se sentir otimista, acima de 300. Então, quando a gente chega à disposição, quando chega à aceitação, nós já estamos contribuindo com essas emoções mais elevadas. Ao nível de 300, uma pessoa dentro da mente global compensa o peso de um total incrível de 90 mil pessoas. Se você consegue chegar ao nível 300, imagina nós, que eu estou supondo que todos nós estamos aqui pelo nosso propósito, pelo que nós fazemos, pela profissão que nós já atingimos, pela família que nós já crescemos, já criamos. Nós estamos oscilando de 400 para cima, todos nós. Isso nos dá um conforto muito grande, porque nós vamos ajudando outras pessoas. E um total incrível de 90 mil pessoas que estão abaixo de 200. Por isso que a humanidade, de repente, não está aí largada de vez, porque há essa condição do universo, dessa participação de quem tem vibrações mais elevadas, de elevar o universo daqueles que estão sofrendo lá embaixo. No nível de 400, o indivíduo alcança uma atitude um pouco mais harmoniosa, que traz aceitação e traz perdão. Então, eu acho que todos nós do grupo já entendemos que é importante a gente perdoar. Nós vivemos buscando isso. Nós queremos perdoar. Nós nos esforçamos para perdoar a nós mesmos, para atendermos à lei maior da espiritualidade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e perdoar ao próximo como a nós mesmos. E nós queremos buscar isso. Além disso, quem tem esse nível de vibração de 400 ganha um raciocínio mais aperfeiçoado. E isso confere compreensão e maior significado para a vida. Não é nível difícil de alcançar. Se nós temos um propósito de trilhar o caminho do bem, não queremos prejudicar ninguém, procuramos trabalhar com a expressão energética do nosso coração, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, com certeza. Dentro da mente global, o nível de 300 compensa o peso de 90 mil pessoas. Nós vimos isso. O nível 400 tem um raciocínio. Para alcançar o nível de 500, a pessoa precisa estar espiritualmente consciente. A este nível, o amor incondicional e o perdão incondicional ficam mais vivos e bem mais encaixados na nossa realidade. Aqui uma pessoa contrabalança 750 mil pessoas que são abaixo de 200. Agora vocês imaginam o Mestre Jesus, na sua frequência de iluminado, quantas criaturas até hoje ele ajuda. Então, por exemplo, a perseguição do objetivo de um ensino superior e de uma profissão funciona no nível de 400. Então, quando alguém decide ter uma profissão
buscar um maior nível de compreensão, ela compensa 400.000 pessoas que estão abaixo de 200. Então, para alcançar o nível de 500, a gente precisa estar espiritualmente convincente. Agora, como é que nós podemos buscar forma de subir? Algumas estratégias incluem, por exemplo, praticar a gratidão para sair da tristeza e do medo, evitar a vitimização para não ficar na apatia, buscar o perdão e a aceitação para sair da raiva e do orgulho, meditar, fazer terapia ou ajudar os outros para subir para o amor e para a paz. Como você se sente na maior parte do seu tempo? Ansioso, confiante, triste, motivado? Como é que você reage aos desafios ou aos problemas da vida? De repente, fica paralisado, sente raiva, encara com coragem, aceita e aprende? Eu acho que a importância dessa abordagem é a gente se identificar com esses fatores, com esses critérios, com esses tipos de emoções e com a existência delas. Você sente que tem controle sobre sua vida ou você ainda continua se sentindo como vítima de uma situação? Quais são os pensamentos mais frequentes? Isso que a gente tem que estudar. Os pensamentos predominantes ou dominantes, como o Evandro fala. Você sente paz e alegria com frequência ou está mais preso às emoções negativas? Como é o seu relacionamento com os outros? Muita raiva e ressentimento? Aceitação, amor, compaixão? Aqui vocês vão receber eh, essa, esse trabalho, né? E tem aqui, ó, como nós vamos elevar mentalmente a nossa vibração com a atividade física e com a mente, meditar, sentir gratidão, ajudar, dar aos outros, parar de assistir notícias negativas, passar um tempo na natureza, pensar positivo e estar presente. Atividade física, jejum, a gente tem que ter cuidado com o jejum, com a nossa idade, alimentos saudáveis, respirar conscientemente, porque na respiração nós fazemos o plano, dormir o suficiente, andar descalço para descarregar a nossa energia e tomar sol. Para subir na escala, se você percebe que está no 1 e quer subir na escala, vai para a coragem, vai pegar a aceitação, pega a chave do seu coração, a chave que você tem, é uma chave especialíssima e vai subir cada degrau da sua escada, que é isso que eu estou desejando. Essa chave só abre a porta pelo lado de dentro. Se você percebe que a curva está no nível 30, passo 1, sim, sinto culpa. Passo 2, aceito. É humano, eu estou aprendendo. Passo 3, sinto no corpo. Aperte no peito, por exemplo, se você está sentindo algo que está te oprimindo, ou no estômago, se a emoção é muito forte. Passo 4, respiro e pergunto: qual aprendizado está aqui? Passo 5, solto, visualizo a culpa saindo de mim como uma fumaça cinza. Passo 6, da afirmação: eu me perdoo e escolho a aceitação. Chave mestra: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Autoobservação e consciência. Observar o que eu estou sentindo agora. Localize no corpo onde se manifesta a emoção. Como está o meu pensamento? Evandro faz muitas essas perguntas. Aceitação do estado atual. Não lute contra o que sente. Acolha, sim, estou sentindo medo, ou culpa, ou tristeza, etc. A aceitação dissolve resistência e permite que a emoção se manifeste por uma ajuda da nossa respiração diafragmática. Essas emoções, elas podem ser utilizadas para quem chefia, para quem trabalha com grupos,
O chefe, ele pode ficar aqui embaixo, trabalhar com esses valores e vai ter um resultado com quem está junto com ele. Mas se ele for um líder, ele vai trabalhar na parte média dessa escala. E se ele for um líder espiritualizado, ele vai buscar essas frequências mais elevadas e, com certeza, vai favorecer o grupo e a produtividade será muito melhor. Gente, minha gratidão expressa de coração. Liberando o passado, vamos liberar o nosso passado, vamos seguir em frente. O ser humano é um pequeno universo do grande universo de Deus. Viver vai muito além do que muitos pensam. Viver é um equilíbrio constante entre o físico, o emocional, o mental, o espiritual. Isso sim é viver.